Ao entrar no quarto da faxineira, o milionário ficou paralisado ao ver uma pintura na parede, a mesma que sua amada pintou antes de desaparecer há 25 anos. A mansão de João Pedro Moreira, localizada em um dos bairros mais nobres de Lisboa, era um verdadeiro monumento à grandiosidade de seu sucesso. Altos portões de ferro protegiam a propriedade, enquanto o jardim, meticulosamente cuidado, exibia um esplendor que impressionava qualquer visitante por fora. Tudo era impecável, mas para quem conhecia o homem por trás de todo aquele luxo, sabia que a casa escondia mais do que paredes bem decoradas. Era um santuário de memórias dolorosas. João Pedro vivia sozinho, aos 57 anos. Era um exemplo de empresário bem-sucedido, com um império imobiliário construído ao longo de décadas de trabalho incansável. Contudo, seu olhar carregava um vazio que traía sua solidão. Apesar de toda a fortuna acumulada, ele não conseguia preencher o buraco deixado pela ausência de Flávia, o grande amor de sua vida. Flávia havia desaparecido há 25 anos, deixando para trás apenas dúvidas, saudades e uma única lembrança física. Uma pintura de um campo de girassóis ao pôr do sol. A pintura, pendurada na sala principal da mansão, era o centro das atenções, mesmo entre os inúmeros objetos valiosos que decoravam o ambiente. Flávia havia pintado aquele quadro pouco antes de desaparecer, e para João, ele representava tanto consolo quanto tortura. Ele passava horas olhando para a obra, como se as pinceladas escondessem uma mensagem secreta, uma pista de onde ela poderia estar. Naquela noite em particular, João estava inquieto. O vento assobiava forte do lado de fora, e as folhas das árvores no jardim dançavam sob a luz da lua, depois de um longo dia repleto de reuniões e decisões. Ele decidiu caminhar pela mansão. Era algo que raramente fazia. Preferia confinar-se nos mesmos cômodos, evitando lugares que traziam lembranças dolorosas. Mas naquela noite, algo parecia empurrá-lo para fora de sua rotina. Ao caminhar pelo longo corredor que levava à ala dos empregados, notou uma porta entreaberta. O brilho fraco de uma luz escapava pelo vão, chamando sua atenção. Ele hesitou, surpreso com o descuido, já que a equipe era conhecida por sua discrição e eficiência. Lentamente, empurrou a porta e entrou. O quarto era simples, com uma cama bem arrumada, uma escrivaninha e uma pequena luminária que iluminava o ambiente. Mas o que realmente prendeu sua atenção foi o que estava pendurado na parede. Ali, diante de seus olhos, estava o impossível. Uma réplica perfeita do campo de girassóis pintado por Flávia. João congelou, incapaz de desviar o olhar. Era idêntico em cada detalhe, desde os tons vibrantes das flores até a luz dourada que parecia irradiar do céu ao fundo. Sua respiração acelerou enquanto ele se aproximava, cada passo ecoando no chão de madeira. De repente, uma voz atrás dele o trouxe de volta à realidade. "Senhor Moreira, está tudo bem?", perguntou Mirella, uma das empregadas mais jovens da casa. Ela o olhava com os olhos arregalados, claramente desconfortável por encontrar o patrão em seu quarto. João virou-se, ainda tentando processar o que havia visto. "Mirella, de onde veio essa pintura?", perguntou, apontando para o quadro, sua voz carregada de urgência. Mirella hesitou antes de responder, surpresa com a intensidade da pergunta. "Essa pintura é da minha mãe. Ela fez antes de eu nascer." "Por quê? Algum problema?" João sentiu um arrepio subir pela espinha. A mãe dela, como isso era possível? Aquela pintura só poderia ter sido feita por Flávia. "Sua mãe é pintora?", ele perguntou, esforçando-se para manter a calma. "Era sim, mas não pinta mais. Ela sofreu um acidente há muitos anos e, desde então, nunca mais foi a mesma." Mirella parecia confusa, mas também curiosa sobre o interesse repentino de João. "Onde ela está agora? Eu preciso conhecê-la." A jovem deu um passo para trás, claramente desconfortável com a urgência na voz dele. "Minha mãe é uma pessoa simples, Sr. Moreira. Ela não gosta de receber visitas. Na verdade, quase nunca sai de casa." João sentiu o peito apertar. A possibilidade de Flávia estar viva, mesmo que remota, fez seu coração acelerar. "Isso não importa. Quero conhecê-la."
Amanhã cedo, você me levará até ela, Mirella, embora visivelmente hesitante. Acabou concordando. Tudo bem, mas por favor, seja gentil. Ela é frágil. Quando João deixou o quarto e voltou para a ala principal da mansão, sua mente estava a mil. A lembrança de Flávia, que antes parecia um eco distante, agora pulsava com força. Durante anos, ele aceitou que nunca teria respostas, que as sombras de sua ausência seriam permanentes. Mas agora, com a chance de encontrar a mulher que amava, ou ao menos desvendar o mistério, ele sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Enquanto a noite avançava, João Pedro não conseguiu dormir. Seus pensamentos o consumiram, enchendo-o de ansiedade e expectativa. Pela primeira vez em décadas, ele sentia que poderia finalmente encontrar as respostas que tanto procurava. A manhã chegou envolta em uma névoa fina, típica dos arredores de Lisboa. O ar fresco entrava pelas janelas altas da mansão, mas João Pedro não reparava na beleza do dia. Ele havia passado a noite em claro, incapaz de se livrar das imagens que inundavam sua mente: a pintura, a explicação de Mirella e, acima de tudo, a possibilidade de Flávia estar viva. Pouco depois do café da manhã, João chamou Mirella ao seu escritório, um cômodo amplo e imponente, com estantes repletas de livros de couro e uma mesa de madeira escura que parecia pesar toneladas. Mirella entrou tímida, como sempre fazia, os ombros levemente curvados e as mãos unidas em frente ao corpo. "Você está pronta?" ele perguntou sem rodeios, levantando-se da cadeira. Ela hesitou antes de responder, como se ainda estivesse processando a estranheza daquela situação. Afinal, nunca imaginou que seu patrão, um homem tão reservado e distante, tivesse interesse em algo relacionado à sua família. "Estou, Sr. Moreira, mas..." Ela começou, a voz vacilante. "Por favor, entenda que minha mãe não é como as outras pessoas. Ela tem dificuldades para se lembrar das coisas e não lida bem com estranhos." João Pedro fixou nela um olhar intenso. "Não sou um estranho, Mirella. Apenas me leve até ela, e eu prometo ser respeitoso." A jovem assentiu, embora seu desconforto fosse evidente. Pouco depois, ambos saíram da mansão em um dos carros da família, com Mirella no banco do passageiro, indicando o caminho. A tensão no veículo era palpável. Mirella olhava pela janela, os dedos tamborilando no colo, enquanto João mantinha os olhos na estrada, sua mente cheia de possibilidades. O destino era uma pequena vila nos arredores de Lisboa, uma área afastada e tranquila. Ao chegarem, Mirella apontou para uma casinha modesta, com paredes brancas desgastadas e um jardim simples. "Mas bem cuidado." João estacionou o carro e desceu, sentindo o peso de cada passo enquanto se aproximava da porta. Mirella bateu 2 vezes antes de girar a maçaneta e entrar, convidando-o a segui-la. "Mãe, sou eu," ela chamou, a voz gentil. Uma figura surgiu do fundo da casa, andando devagar. João Pedro prendeu a respiração. A mulher que apareceu era Flávia. Disso ele tinha certeza, embora o tempo tivesse deixado marcas em seu rosto, com linhas mais profundas e cabelos parcialmente grisalhos. Seus olhos eram inconfundíveis, mas havia algo diferente neles. Uma ausência, como se ela estivesse olhando através dele e não para ele. "Este é o Sr. Moreira, meu patrão. Ele gostaria de conhecê-la", disse Mirella, tentando soar natural, mas não conseguindo esconder sua inquietação. Flávia esboçou um sorriso pequeno e tímido, mas não parecia reconhecê-lo. João sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não vinham. Ela o olhou com curiosidade, como se tentasse identificar por que aquele homem parecia tão emocionado ao vê-la. "É um prazer conhecê-lo", disse Flávia, sua voz suave, mas desprovida de familiaridade. João Pedro engoliu em seco, forçando-se a responder. "O prazer é todo meu." O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Mirella, percebendo a tensão, tentou amenizar a situação. "Mãe, por que não mostra para ele as outras pinturas?" Flávia assentiu, virando-se e caminhando em direção a um pequeno quarto que parecia ser seu ateliê. Lá dentro, as paredes estavam cobertas por quadros, todos retratando cenários bucólicos, campos de flores, colinas sob o céu azul,
árvores ao entardecer, mas para João, nada se comparava àquele campo de girassóis que ele conhecia tão bem. Você pinta há muito tempo? Ele perguntou, tentando puxar conversa. Flávia sorriu com delicadeza, mas respondeu com um tom distante. Pintei por muitos anos, mas depois do acidente, minha memória ficou confusa. Não sei bem de onde vêm as imagens, mas sinto que elas sempre estiveram comigo. O coração de João Pedro apertou. Ele queria gritar que sabia exatamente de onde aquelas imagens vinham, que elas faziam parte de uma vida que ela havia esquecido. Mas ao invés disso, decidiu abordar o assunto com cautela. E o acidente? Você se lembra de como aconteceu? Flávia balançou a cabeça, o sorriso desaparecendo. Não muito. Mirella me contou que fui encontrada perto de uma estrada, sem documentos, sem nada. Acho que bati a cabeça. Foi como se tudo antes disso tivesse sumido. João trocou um olhar rápido com Mirella, que parecia desconfortável. Ele percebeu que seria imprudente pressionar Flávia naquele momento. A amnésia era evidente, e qualquer tentativa de trazer à tona memórias poderia apenas causar mais confusão. Suas pinturas são incríveis, ele disse finalmente. Com sinceridade, Flávia sorriu de novo, agradecida. Elas me ajudam a manter a calma. Quando estou pintando, sinto que estou em casa. As palavras dela perfuraram João Pedro como uma lâmina. Ele sabia que ela estava falando metaforicamente. Mas para ele, a verdadeira casa de Flávia sempre fora com ele. Enquanto olhava para os quadros ao redor, sua determinação apenas cresceu. Ele iria descobrir a verdade. Não importava o custo. Ao saírem da casa, João olhou para Mirella com um misto de gratidão e seriedade. Obrigado por me trazer aqui, mas isso está longe de acabar. Mirella assentiu, sabendo que o passado de sua mãe estava prestes a ser revirado como nunca antes. O caminho de volta para a mansão foi silencioso, mas carregado de tensão. João Pedro mantinha os olhos fixos na estrada, enquanto sua mente trabalhava em um ritmo frenético. Cada palavra dita por Flávia, cada expressão em seu rosto, parecia carregar pistas que ele ainda precisava decifrar. Mirella, ao seu lado, permanecia em silêncio, mas sua inquietação era evidente. De tempos em tempos, ela lançava olhares discretos para o patrão, como se tentasse avaliar o que ele estava pensando. Quando chegaram à mansão, João estacionou o carro e saiu sem dizer uma palavra. Mirella hesitou por um momento antes de segui-lo. Sentindo que algo maior estava prestes a acontecer, ele caminhou direto para a sala principal, onde a pintura original do campo de girassóis dominava o ambiente. Parou diante dela, como fazia tantas vezes, mas agora havia uma nova intensidade em seu olhar. É ela, não é? João finalmente quebrou o silêncio. Sem se virar para Mirella, sua voz era calma, mas havia um peso por trás de suas palavras. O quê? Perguntou Mirella, surpresa com a pergunta direta. Ele virou-se para encará-la, seus olhos fixando-se nos dela. Sua mãe, ela é Flávia, a mulher que pintou isso, a mulher que desapareceu da minha vida há 25 anos. Mirella deu um passo para trás, claramente desconcertada. Senhor Moreira, isso é impossível. Minha mãe sempre viveu uma vida simples. Ela nunca falou nada sobre mim, sobre a nossa vida juntos. João interrompeu, sua voz elevando-se ligeiramente. Ele se aproximou, diminuindo a distância entre eles. Você acha que é coincidência essa pintura? Sua mãe? A história dela? Nada disso é um acaso, Mirella. A jovem abaixou os olhos, tentando processar o que acabara de ouvir. Ela sempre soube que sua mãe escondia partes de seu passado, mas nunca imaginou algo tão grandioso ou complicado. Minha mãe sempre foi reservada. Ela não fala muito sobre o passado, e eu nunca quis pressioná-la. Sempre achei que... Mirella pausou, procurando as palavras. Achei que ela tinha o direito de guardar para si o que quisesse. João suspirou, esfregando o rosto com as mãos. E se o que ela está guardando não é apenas uma escolha, e se for algo que foi tirado dela? Mirella ergueu os olhos, a confusão em seu rosto começando a se misturar com curiosidade. O que está querendo dizer? João deu alguns passos para o sofá e sentou-se, parecendo cansado de um peso que carregava há anos. Flávia desapareceu de repente, sem explicação. A única coisa que ficou foi esta pintura. Durante anos,
Eu procurei por ela, investi tudo o que podia para descobrir o que aconteceu, mas nunca encontrei nada. Até ontem à noite, quando entrei no seu quarto e vi aquela pintura, Mirella se aproximou, mas parou a poucos passos, como se não soubesse o que dizer. E agora, o que você vai fazer? Você vai... Ele olhou para ela, seus olhos cheios de determinação. Vou descobrir a verdade. Se alguém a afastou de mim, vou encontrar esse responsável. Se sua mãe está assim por causa de algo que aconteceu, quero saber exatamente o que foi. Mirella hesitou antes de se sentar em uma cadeira próxima, a expressão ainda cautelosa. Minha mãe, ela sofreu muito depois do acidente. Ela sempre dizia que tinha pesadelos, mas nunca explicava o que eram. Eu sempre respeitei o espaço dela, mas agora ela parou, mordendo o lábio inferior, como se estivesse lutando contra a dúvida. Talvez eu devesse ter feito mais perguntas. João percebeu o conflito interno de Mirella e suavizou o tom. Você não tem culpa, Mirella. Eu mesmo não sei como reagiria se estivesse no seu lugar. Mas agora que sabemos, agora que há essa possibilidade, precisamos agir. Mirella assentiu lentamente, ainda absorvendo tudo. Ela sabia que sua mãe tinha um passado misterioso, mas nunca imaginou que ele pudesse estar ligado a algo tão grande quanto o magnata João Pedro Moreira. Então, o que você espera encontrar? Perguntou ela, cruzando os braços. João olhou novamente para a pintura, sua expressão endurecendo. Quero entender por que ela desapareceu. Quero saber se foi realmente um acidente ou se houve algo mais por trás disso. E principalmente quero ajudar sua mãe a lembrar. O silêncio caiu novamente sobre a sala, mas desta vez era diferente. Havia uma compreensão tácita entre os dois. Uma aliança nascida da busca por respostas. Mirella, apesar de ainda estar desconfortável, percebeu que João Pedro estava determinado e que, de alguma forma, isso também era algo que sua mãe merecia. Tudo bem. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu vou ajudá-lo. João sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigado, Mirella. Enquanto ela saía da sala, deixando-o sozinho com seus pensamentos, João Pedro sentiu uma nova energia tomar conta de si. Pela primeira vez em anos, ele tinha mais do que memórias para se apegar. Tinha uma pista e, com isso, uma razão para acreditar que poderia, enfim, encontrar as respostas que tanto buscava. O sol já começava a descer no horizonte quando João Pedro estacionou o carro diante da casa de Flávia pela segunda vez. Ele sentia um misto de ansiedade e determinação. A possibilidade de rever o grande amor de sua vida, depois de tanto tempo, parecia ao mesmo tempo surreal e assustadora. Mirella, ao lado dele, manteve-se em silêncio, mas a tensão no ar era palpável. A casinha modesta parecia ainda menor agora. Cercada por uma quietude quase melancólica, Flávia estava esperando na porta, com um avental florido e um sorriso tímido. Ela parecia ter feito um esforço para se apresentar bem, embora sua postura ainda fosse levemente retraída, como a de alguém que carrega um peso invisível. Que bom que voltou, disse ela, olhando alternadamente para João e Mirella. Entrem, por favor. A voz de Flávia era suave, mas não tinha o calor que João lembrava. Mesmo assim, ele seguiu para dentro da casa, com Mirella atrás dele. O ambiente era simples, mas acolhedor, com cortinas desbotadas e móveis que pareciam ter sido reaproveitados ao longo dos anos. Um aroma sutil de chá de ervas preenchia o ar. Espero que não se importem, disse Flávia, apontando para a pequena mesa redonda com 3 xícaras dispostas. Fiz chá. Não recebo visitas com frequência. João assentiu, agradecendo. Ele se sentou em uma das cadeiras, observando cada movimento dela com atenção. Mesmo que o tempo tivesse deixado marcas no rosto de Flávia, ele ainda podia enxergar a mulher vibrante que um dia conheceu. Mas algo estava diferente. Seus olhos, antes cheios de vida, agora tinham um brilho mais apagado, como se parte dela estivesse presa em algum lugar que nem ela sabia onde encontrar. Mirella me disse que o senhor ficou curioso sobre minhas pinturas, começou Flávia, enquanto servia o chá. Sua voz tinha um tom de cautela, mas também de curiosidade. É raro alguém se interessar por elas. João deu um leve sorriso, tentando conter a enxurrada de emoções que ameaçava transbordar.
Na verdade, eu conheço uma pintura sua muito bem. Uma que está na minha casa há mais de 25 anos. Flávia parou por um instante. A xícara a meio caminho da mesa. Sua testa franziu ligeiramente, como se algo estivesse tentando emergir das profundezas de sua memória. Uma pintura minha, na sua casa. Sim, um campo de girassóis ao pôr do sol, respondeu João. Observando cada reação dela, ela pareceu congelar por um instante, os dedos apertando levemente a borda da xícara. Seus olhos piscaram rapidamente, como se tentasse buscar algo em sua mente. Girassóis, isso me parece familiar. João inclinou-se um pouco para a frente, com o coração batendo acelerado. Você lembra de ter pintado algo assim? Flávia balançou a cabeça lentamente, parecendo confusa. Não sei. Às vezes eu sinto que conheço as coisas que pinto, mas não sei de onde vêm. É como se elas já estivessem comigo, mas eu não sei porquê. Mirella observava tudo com atenção, claramente tentando entender o que estava acontecendo. João sentiu um aperto no peito ao ver o estado de Flávia. Era como olhar para um quebra-cabeça incompleto, com peças espalhadas por lugares que ele ainda não sabia onde procurar. Flávia, ele começou, hesitando em como abordar o assunto. Você se lembra de algo sobre antes do acidente? Ela abaixou os olhos, brincando com as pontas do avental. Muito pouco. Mirella me contou que fui encontrada perto de uma estrada, sem documentos, sem nada. Dizem que bati a cabeça. Desde então, as coisas vêm e vão, como sonhos que não consigo segurar. João respirou fundo, tentando controlar a frustração. Ele sabia que pressioná-la não adiantaria. Flávia parecia viver em um limbo entre o passado e o presente, e trazê-la de volta exigiria paciência. O que você lembra antes disso é importante, ele disse, tentando soar encorajador. Mas eu não quero te sobrecarregar. Só quero que saiba que eu estou aqui. Flávia ergueu os olhos para ele, e por um momento, algo brilhou neles. Talvez uma fagulha de reconhecimento, ou apenas a gentileza de uma mulher que não queria decepcionar. Obrigada, Sr. Moreira. Você é muito gentil. João sentiu uma pontada no coração ao ouvir o tom formal com que ela o chamava. Ele queria corrigi-la, dizer que era João, não Sr. Moreira. Mas sabia que isso não faria sentido para ela, ainda não. Depois de um longo silêncio, Flávia se levantou, caminhando até um canto da sala onde havia um cavalete com uma tela em branco. Mirella me disse que você gosta das minhas pinturas. Talvez eu possa começar outra para mostrar a você. João sorriu. Embora sua mente estivesse inundada de pensamentos, eu adoraria. Enquanto Flávia pegava suas tintas e pincéis, Mirella se aproximou de João, falando em voz baixa. Ela parece se lembrar de algo, mas não consegue juntar as peças. Isso é normal. Às vezes, ela tem flashes, mas depois esquece de novo. João assentiu, observando Flávia começar a misturar cores na paleta, com uma precisão quase automática. Era como se, apesar de sua mente estar fragmentada, seu talento permanecesse intacto. Ele sabia que aquele seria apenas o início de uma longa jornada. Flávia estava ali, mas ele ainda precisava trazê-la de volta. Não apenas para ele, mas para si mesma. E, no fundo, João sabia que o próximo passo seria descobrir quem a afastou dele e por quê. Os dias que se seguiram ao encontro com Flávia foram marcados por uma nova energia na vida de João Pedro. Ele já não se deixava consumir pela rotina monótona ou pelo peso de sua solidão. Cada visita à casa modesta onde Flávia vivia era uma oportunidade de descobrir mais sobre o que havia acontecido com ela. E, ao mesmo tempo, reacender esperanças de reconstruir uma conexão que ele acreditava estar perdida para sempre. Flávia, por outro lado, parecia confusa com o interesse repentino de João. Embora tivesse dificuldade em se lembrar do passado, ela sentia algo familiar nele, como uma lembrança que estava fora de alcance. Durante as visitas, ela compartilhava pequenos detalhes sobre sua vida desde o acidente, mas as lacunas eram muitas, e os momentos de lucidez, breves naquela tarde. João sentou-se em uma cadeira na sala, observando Flávia pintar. Mirella estava ocupada na cozinha, preparando um café para eles. A tela diante de Flávia começava a ganhar forma. Árvores altas, um céu alaranjado e, ao fundo, uma silhueta que João reconheceu como um campo de flores.
Ele se aproximou, tentando não interromper, mas não conseguiu conter a curiosidade. Você costuma pintar esse tipo de cenário? Perguntou ele, apontando para a tela. Flávia ergueu os olhos para ele, sorrindo de leve. Não sei bem. Acho que pinto o que sinto. Ou talvez o que já tenha visto, mesmo que não lembre onde. João percebeu a hesitação nas palavras dela, mas havia algo naquela resposta que o fez se aproximar ainda mais. Ele apontou para o campo que começava a surgir na pintura. Isso me lembra muito um lugar que conhecíamos. Ela franziu a testa, como se tentasse buscar algo na memória. Seus dedos, ainda segurando o pincel, tremeram ligeiramente. Conhecíamos. João hesitou por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Sim, antes do acidente. Você costumava pintar lugares que visitávamos juntos. Campos de girassóis, colinas ao pôr do sol. Flávia colocou o pincel de lado e passou a mão pela testa, como se estivesse lutando contra uma dor incômoda. Não sei, às vezes quando pinto, sinto que já estive nesses lugares, mas é como tentar lembrar de um sonho que desaparece assim que você acorda. João sentiu uma pontada de dor no peito ao ouvir aquilo. Ele queria desesperadamente que ela se lembrasse, mas sabia que não podia apressar as coisas. Mudou de assunto, apontando para outro quadro encostado na parede, ainda inacabado. E esse, quando começou a pintá-lo, Flávia olhou para o quadro, inclinando a cabeça como se também estivesse tentando lembrar. Faz algumas semanas, eu acho, é estranho. Eu comecei sem saber porquê, mas parecia importante. O quadro mostrava uma figura indistinta caminhando em direção a um campo aberto. Os detalhes ainda estavam pouco definidos, mas João sentiu um calafrio ao olhar para a imagem. Era como se Flávia estivesse tentando retratar algo que havia vivido, mas que sua mente não conseguia processar por completo. Naquele momento, Mirella entrou na sala com uma bandeja de café e biscoitos. Ela colocou a bandeja sobre a mesa e olhou para a tela que a mãe estava pintando. Está ficando bonito, mãe. Acho que nunca vi você usar tantas cores quentes assim. Flávia sorriu de leve, mas não respondeu. João, por sua vez, observou a interação entre as duas. Mirella era claramente a âncora que mantinha Flávia conectada ao presente, mas ele também percebia o quanto a jovem sentia o peso de cuidar de uma mãe com memórias fragmentadas. Depois de tomar um gole do café, João olhou para Mirella. Você mencionou que sua mãe tem pesadelos. Ela já falou alguma coisa sobre eles. Mirella suspirou, cruzando os braços enquanto se encostava na parede. Não muito. Às vezes ela acorda no meio da noite, gritando. Diz que vê sombras, pessoas que a perseguem, quando eu pergunto mais. Ela sempre diz que não consegue lembrar os detalhes, Flávia, que ouvia a conversa. Desviou o olhar, parecendo desconfortável. João percebeu e tentou suavizar o clima. Não se preocupe, Flávia. Estamos apenas tentando entender. Ninguém quer te forçar a nada. Ela assentiu lentamente. Mas havia algo nos olhos dela que parecia uma mistura de tristeza e confusão. Eu só quero pintar. Quando pinto, as coisas ficam mais claras. Mas, ao mesmo tempo, parece que estou tentando alcançar algo que nunca consigo tocar. João ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Ele sabia que Flávia estava presa entre o passado e o presente, e que a chave para desvendar o que havia acontecido estava em algum lugar dentro dela. Mas como ele poderia ajudá-la a encontrar isso sem causar ainda mais sofrimento? Ao final da tarde, quando João se preparava para sair, Flávia o acompanhou até a porta. Por um momento, ela ficou ali, observando-o com uma expressão que parecia carregada de algo que ela não conseguia verbalizar. Obrigada por vir, disse ela. Finalmente, João sorriu, tentando transmitir uma confiança que ele mesmo não tinha certeza de possuir. Eu voltarei, Flávia, sempre que você precisar. Enquanto ele se afastava da casa e entrava no carro, não pôde deixar de olhar para ela mais uma vez. Flávia parecia tão perto, mas ainda tão distante. E João sabia que se quisesse ajudá-la a recuperar as peças perdidas de sua memória, precisaria ir além. Precisaria enfrentar o passado, por mais doloroso que fosse, ao retornar para a mansão naquela noite. João Pedro sentia o peso de suas descobertas cada vez maior. Ele sabia que Flávia era o centro de um mistério que exigia mais do que paciência e esperança. Para juntar as peças do quebra-cabeça,
Precisaria explorar as lacunas do passado e, inevitavelmente, confrontar as pessoas que faziam parte dele. Depois de uma noite agitada, em que as memórias do olhar perdido de Flávia e seus quadros inacabados pareciam invadir seus sonhos, João despertou cedo. A primeira coisa que fez foi revisar os antigos arquivos guardados em seu escritório, entre pastas de documentos sobre a empresa e contratos fechados há décadas. Havia também um envelope que ele não mexia há anos. Nele estavam as reportagens do desaparecimento de Flávia, fotografias antigas e anotações que ele havia feito durante sua frustrada busca por respostas. João folheava as páginas com cuidado, mas seus olhos pararam em uma foto que parecia gritar por atenção. Era uma foto de Flávia no jardim da mansão, tirada poucos meses antes de ela desaparecer. Atrás dela, quase imperceptível, estava Tadeu, seu irmão. João franziu a testa, tentando lembrar do contexto daquela imagem. Havia algo no olhar de Tadeu que agora parecia inquietante, quase ameaçador. Durante todo o tempo em que Flávia esteve desaparecida, Tadeu havia sido um apoio constante. Ou pelo menos era isso que João acreditava na época. Ele se lembrava das palavras encorajadoras, da promessa de que fariam de tudo para encontrá-la. Mas à medida que revisitava os detalhes daquela época, começou a perceber pequenas incongruências. Por que Tadeu nunca pareceu tão abalado quanto ele? Por que, mesmo sendo o irmão mais próximo, evitava falar sobre Flávia? João Pedro respirou fundo, colocando a foto de lado. Não queria tirar conclusões precipitadas, mas sabia que precisava confrontar Tadeu, mesmo que fosse apenas para dissipar suas suspeitas. Mais tarde naquele dia, João convidou Tadeu para um almoço na mansão. Quando o irmão chegou, sua postura descontraída parecia a de sempre. Ele era um homem charmoso e bem articulado, conhecido por sua habilidade de se conectar com as pessoas. Mas João percebeu que, sob aquela fachada amigável, havia algo que ele nunca tinha notado antes, uma frieza calculada. Fico surpreso com o convite, João. Você anda tão ocupado ultimamente que pensei que tivesse esquecido de mim. Brincou Tadeu, enquanto se acomodava à mesa. João forçou um sorriso, tentando manter o tom leve. Sempre há tempo para a família, Tadeu. Precisamos manter esses laços fortes, não acha? O almoço começou com conversas triviais, mas João sabia que não podia adiar o assunto por muito tempo. Assim que a sobremesa foi servida, ele decidiu ir direto ao ponto. Tenho pensado muito em Flávia ultimamente, começou ele, observando atentamente a reação do irmão. Você já se perguntou o que realmente aconteceu com ela? Tadeu parou por um momento, a colher a meio caminho da boca. Ele colocou o utensílio de volta no prato com cuidado, mantendo um olhar neutro. Claro que penso. Foi uma tragédia. Mas depois de tanto tempo, acho que precisamos seguir em frente. Você mais do que ninguém merece isso, João. Seguir em frente. João inclinou-se ligeiramente para a frente, o tom de sua voz endurecendo. Você nunca achou estranho que ela simplesmente desaparecesse sem deixar rastro? Tadeu ergueu as sobrancelhas, mas manteve a calma. Era uma época diferente, João. A polícia não tinha os recursos que tem hoje. Se fosse nos dias de hoje, talvez tivéssemos respostas. João não estava convencido. Ele colocou a foto da antiga festa sobre a mesa, empurrando-a na direção de Tadeu. Lembra dessa noite? Tadeu pegou a foto, examinando-a por um instante. Claro, foi um jantar em família, pouco antes de ela. Bem, você sabe. Por que está perguntando? João o encarou fixamente. Você estava muito próximo dela naquela época. Não estava. Mais do que eu imaginava. Tadeu colocou a foto de volta na mesa, recostando-se na cadeira. Seu sorriso diminuiu um pouco, mas ele manteve a compostura. Não sei o que você está insinuando, João, mas parece que está procurando respostas onde não há perguntas. Talvez eu esteja, ou talvez esteja começando a perceber que algumas coisas não fazem sentido. Rebateu João, cruzando os braços. Tadeu levantou as mãos em um gesto conciliador. João, você está deixando a emoção falar mais alto. Flávia se foi, e nenhum de nós pode mudar isso. Eu sempre estive ao seu lado, e você sabe disso. João manteve o silêncio por um momento, estudando o rosto do irmão. Algo não estava certo, mas ele sabia que não adiantava pressionar mais naquele momento. Talvez você tenha razão, disse ele finalmente, recuando.
Mas isso não significa que eu vá parar de procurar respostas. Tadeu deu um sorriso tenso antes de se levantar. Espero que encontre o que está procurando, irmão. Mas lembre-se, às vezes, cavar demais pode trazer coisas que preferíamos não saber. Assim que Tadeu saiu, João Pedro sentiu a tensão no ar aumentar ainda mais. Havia algo em suas palavras que soava como um aviso, quase uma ameaça velada. Ele sabia que Tadeu escondia algo e estava decidido a descobrir o que era. De volta ao escritório, ele abriu a pasta com os antigos documentos novamente. Determinado a encontrar uma pista que ligasse Tadeu ao desaparecimento de Flávia, a partir daquele momento, João sabia que sua busca por respostas o levaria a lugares sombrios, e talvez até a revelações que ele nunca esperava enfrentar. João Pedro passou a noite revisitando cada detalhe que conseguia recordar do tempo em que Flávia desapareceu. As palavras de Tadeu no almoço ecoavam em sua mente, carregadas de algo que ele não conseguia ignorar. Não era apenas o tom evasivo ou a forma como mudava de assunto, mas a frieza calculada em suas respostas. Ele sabia que Tadeu escondia algo e não estava disposto a deixar isso passar na manhã seguinte. João acordou decidido. Chamou um de seus funcionários de confiança e instruiu-o a contratar um investigador particular. Ele precisava de provas concretas, algo que confirmasse suas suspeitas. Enquanto isso, decidiu encarar Tadeu novamente, mas desta vez, em terreno neutro. Tadeu, precisamos conversar. Hoje sem rodeios, disse João ao telefone, sua voz firme e inegociável. Tadeu, surpreso pela abordagem direta, hesitou antes de responder. Claro, João. Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? Nos encontramos no clube às 2. João desligou antes que o irmão tivesse chance de recusar, às 2 horas em ponto. João entrou no luxuoso clube que ambos frequentavam há anos. Ele encontrou Tadeu sentado em uma mesa próxima à janela, com um copo de uísque nas mãos. O sorriso de boas-vindas do irmão parecia forçado, e João sabia que ele estava desconfortável. Que urgência é essa, irmão? Perguntou Tadeu. Enquanto João se sentava, João ignorou a tentativa de descontração e foi direto ao ponto. Por que você nunca demonstrou interesse em saber o que aconteceu com Flávia? Tadeu arqueou as sobrancelhas, surpreso com a acusação direta. O que você está dizendo? Eu estive ao seu lado o tempo todo, João. Se você quer reabrir velhas feridas, não me coloque no meio disso. João manteve o olhar firme, os olhos fixos no rosto do irmão. Você esteve ao meu lado, sim, mas apenas para garantir que eu nunca descobrisse a verdade. Eu sei que você sabe mais do que contou na época. Tadeu deu uma risada curta, nada. Mas havia algo nervoso em seu tom. Isso é loucura. Você está me acusando de algo sem sentido. Não é sem sentido. Tudo o que você diz parece calculado. E sabe o que mais me intriga? Você nunca demonstrou tristeza real. Nunca falou sobre ela depois que desapareceu. Era como se você quisesse que ela fosse esquecida. Tadeu se inclinou para a frente, sua expressão endurecendo. João, você está paranoico. Está deixando a culpa te consumir. Não há conspiração aqui. O que aconteceu foi uma tragédia. E só isso. Então me explique. Rebateu João, sua voz agora mais alta. Porque eu sinto que você estava envolvido. Porque, quando olho para trás, vejo você em todos os momentos que precederam o desaparecimento dela. Tadeu bateu o copo na mesa com força, atraindo alguns olhares de outros frequentadores do clube. Chega, João. Eu cansei disso. Você sempre foi o irmão que todos admiravam. O líder, o bem-sucedido. Talvez você não queira admitir, mas às vezes as pessoas simplesmente se vão. E sabe o que você faz? Segue em frente, João. No entanto, não recuou. Ele sabia que tinha atingido um nervo exposto, e isso o encorajava a continuar. Você acha que eu vou aceitar isso como resposta, se há algo que você escondeu? Vou descobrir, não importa o que seja. Tadeu se levantou abruptamente, ajustando o paletó enquanto lançava um olhar frio para João. Faça o que quiser, irmão. Mas vou te dizer uma coisa. Cavar demais pode te destruir. Não se esqueça disso. Sem esperar por resposta, Tadeu saiu, deixando João sozinho na mesa. O coração de João estava acelerado, mas não pelo medo. Era raiva, misturada com determinação. Ele sabia que Tadeu estava tentando encobrir algo.
E agora era questão de tempo, até que a verdade viesse à tona. De volta à mansão, João encontrou Mirella no jardim, organizando algumas flores recém-colhidas. Ela notou a expressão carregada dele e interrompeu o que estava fazendo. "Alguma coisa aconteceu?" perguntou, preocupada. João suspirou, esfregando a testa. "Tive uma conversa intensa com meu irmão." Mirella franziu o senho, como se já antecipasse o que ele estava prestes a dizer. "E você acha que ele tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com minha mãe?" João olhou para ela, percebendo o quanto Mirella também estava envolvida naquela busca, mesmo que de forma indireta. "Não tenho provas ainda, mas há algo que ele não está dizendo. Algo grande." Mirella mordeu o lábio, pensativa. "Se isso for verdade, o que ele fez com ela? Por quê? É o que pretendo descobrir. Mas preciso que você me ajude", respondeu João, com a voz mais firme. "Claro, o que você precisa." João colocou a mão no ombro dela em um gesto de gratidão. "Se sua mãe mencionar qualquer coisa, mesmo que pareça sem importância, me avise. Qualquer detalhe pode ser a peça que falta." Mirella assentiu. Determinada, ela sabia que ajudar João era também ajudar a própria mãe. E no fundo, desejava tanto quanto ele descobrir o que havia acontecido. Enquanto a noite caía, João se recolheu em seu escritório novamente, esperando a ligação do investigador que havia contratado. Ele sabia que cada passo que dava o aproximava mais da verdade, e talvez do perigo, mas estava disposto a enfrentar o que fosse necessário. O telefone tocou no início da manhã, interrompendo o silêncio do escritório de João Pedro. Ele estava sentado à mesa, cercado por papéis, documentos antigos e a fotografia de Tadeu ao fundo do quadro de Flávia. Ao atender, sua voz saiu firme, mas havia um fio de tensão. Moreira falando. "Senhor Moreira, é o investigador. Tenho novidades que acho que vai querer ouvir", respondeu a voz do outro lado da linha. Calma, mas carregada de seriedade, João Pedro sentiu o coração acelerar. Ele havia esperado por essa ligação, desde o momento em que contratou o investigador. "Diga-me o que encontrou." "Fiz uma busca nos registros antigos do hospital onde Flávia foi encontrada após o acidente. Encontrei relatórios que mencionam um homem que a deixou lá na época. Ele se identificou como um parente, mas usou um nome falso. Contudo, as descrições físicas correspondem a alguém muito próximo de você. Seu irmão, Tadeu." João ficou em silêncio, o peso da revelação batendo como um golpe. Ele já desconfiava que Tadeu estava envolvido, mas ouvir aquilo em palavras concretas era outra coisa. "Você tem certeza disso?" perguntou ele, tentando manter a compostura. "Absoluta. Além disso, encontrei registros de transferências bancárias que coincidem com a época. Grandes quantias foram enviadas para contas no exterior. Pode ser coincidência, mas algo me diz que não é." João Pedro respirou fundo, cerrando os punhos. Ele agradeceu ao investigador e encerrou a ligação, mas sua mente já estava tomada por uma mistura de raiva e determinação. Se Tadeu havia sido capaz de algo tão desprezível, não era apenas uma questão de traição, era um crime. Mais tarde, naquele mesmo dia, João decidiu voltar à casa de Flávia. Ele precisava falar com ela, tentar preencher as lacunas de sua memória com o que havia acabado de descobrir. Ao chegar, foi recebido por Mirella, que parecia surpresa com sua visita inesperada. "Alguma coisa aconteceu?" perguntou ela, notando a expressão sombria de João. "Sim, algo grande. Precisamos conversar com sua mãe." Flávia estava no pequeno ateliê, pintando outro quadro que mais uma vez remetia a campos abertos e céus alaranjados. Quando João entrou, ela ergueu os olhos e esboçou um sorriso tímido, mas sua expressão mudou ao perceber o olhar intenso dele. "Senhor Moreira, está tudo bem?" João se aproximou, tentando escolher as palavras com cuidado. Ele sabia que trazer à tona o passado poderia ser doloroso para ela. "Flávia, eu preciso te perguntar algo importante. Você lembra de quem te levou ao hospital depois do acidente?" Ela franziu o senho, colocando o pincel de lado. Mirella se aproximou, sentando-se ao lado da mãe, como se quisesse protegê-la. "Não sei. É tudo tão confuso. Só lembro de estar em um lugar frio, com muita dor, e alguém falando comigo, mas não consigo lembrar o rosto." João suspirou, mas continuou. "E antes disso,
Lembra de algo ou alguém que estava com você no dia do acidente? Flávia pressionou as têmporas, como se tentar lembrar fosse um esforço físico. Ela fechou os olhos por alguns segundos, e quando os abriu, havia algo diferente neles. Havia uma discussão, uma voz familiar. Acho que estava brigando com alguém, mas não sei quem era. Só lembro de gritos. E depois, silêncio. Mirella segurou a mão da mãe, visivelmente emocionada. João sentiu que estavam chegando perto de algo, mas sabia que não podia forçar. Flávia, você confia em mim? Perguntou ele, a voz carregada de sinceridade. Ela o encarou por alguns segundos antes de responder, a incerteza em sua expressão, dando lugar a algo mais sólido. Sim, eu confio. João assentiu, apertando os lábios. Então preciso que você me permita ajudá-la a lembrar. Sei que pode ser difícil, mas acredito que juntos podemos encontrar a verdade. Flávia concordou com um aceno lento, embora a hesitação ainda estivesse presente. Farei o que puder ao retornar para a mansão naquela noite. João sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Ele sabia que não poderia enfrentar Tadeu diretamente sem provas mais concretas, mas cada passo o levava mais perto da verdade. Enquanto revisava novamente os documentos, decidiu pedir ao investigador que aprofundasse a busca nas contas de Tadeu. Ele precisava de algo irrefutável. No dia seguinte, a resposta veio mais rápido do que esperava. O investigador revelou que Tadeu havia movimentado uma quantia significativa para um intermediário que, na época, havia transferido o dinheiro para um hospital particular. João não sabia o que mais o enfurecia. O fato de Tadeu ter mentido todos esses anos, ou o descaramento de pensar que poderia encobrir tudo com dinheiro, com essas informações. João se sentiu preparado para confrontar Tadeu novamente. Dessa vez, porém, ele sabia que o irmão não teria como fugir. À noite, João encarava a pintura de Flávia na sala principal da mansão. A mesma que sempre lhe trouxe consolo, mas agora parecia um lembrete cruel de tudo o que havia perdido. Ele sabia que os próximos dias seriam decisivos, tanto para encontrar justiça, quanto para trazer Flávia de volta à vida que ela deveria ter tido. Ele tomou um último gole de vinho, determinado a não deixar mais nada escapar. Não importava o quão doloroso fosse, ou quantos segredos ainda viriam à tona. Ele estava disposto a enfrentar todos. João Pedro sentia que o cerco estava se fechando. As provas contra Tadeu começavam a se acumular, mas ainda não eram suficientes para uma denúncia formal. Ele precisava agir com cautela, protegendo Flávia e Mirella enquanto juntava as peças finais do quebra-cabeça. O que estava em jogo não era apenas a verdade, mas também a segurança de todos. Naquela manhã, ele decidiu visitar Flávia novamente, mas dessa vez levou consigo cópias das evidências que o investigador havia descoberto. Enquanto dirigia, sua mente estava tomada por pensamentos conflitantes. Parte dele queria confrontar Tadeu imediatamente, enquanto outra sabia que precisava reunir todas as armas possíveis antes de dar o golpe final. Ao chegar, foi recebido por Mirella, que estava regando as plantas no pequeno jardim da casa. Ela notou a expressão tensa de João e imediatamente parou o que estava fazendo. Você parece preocupado. Alguma coisa aconteceu? João respirou fundo antes de responder. Descobri mais coisas sobre o que aconteceu no passado, mas ainda preciso de ajuda para confirmar tudo. Sua mãe está em casa. Mirella assentiu, secando as mãos no avental. Está no ateliê. Ela tem pintado sem parar nos últimos dias. Parece mais tranquila, mas ao mesmo tempo, inquieta. João entrou na casa e encontrou Flávia diante de uma nova tela. Dessa vez, as cores eram mais sombrias. Tons de cinza e preto misturavam-se em formas abstratas que pareciam representar algo turbulento. Ao ouvir os passos dele, Flávia virou-se, o pincel ainda na mão. João, não esperava você hoje, disse ela, com um sorriso suave. Preciso falar com você, Flávia. É importante, respondeu ele, gesticulando para que se sentassem à mesa. Flávia obedeceu, mas sua expressão ficou tensa ao perceber a seriedade no rosto de João. Mirella também se juntou a eles, sentando-se ao lado da mãe e segurando sua mão como forma de apoio. Eu descobri algo sobre o acidente, algo que envolve meu irmão, Tadeu. Começou João, tentando medir suas palavras,
Flávia franziu o senho, os olhos buscando algo no vazio, como se tentasse lembrar. Seu irmão? O que ele tem a ver com isso? João abriu uma pasta que trazia consigo e colocou alguns documentos na mesa. Entre eles estavam os registros do hospital que mencionavam um homem com a descrição de Tadeu e as transferências bancárias suspeitas. Ele explicou cada detalhe, tentando ser o mais claro possível. Quando terminou, Flávia estava visivelmente abalada. Ela levou as mãos ao rosto, enquanto Mirella olhava para João, incrédula. Você está dizendo que Tadeu, que ele me deixou no hospital e forjou tudo? Perguntou Flávia, a voz trêmula. É isso que as evidências sugerem, respondeu João com um tom grave. Ele mentiu para mim, mentiu para você, e tudo indica que ele fez isso para me afastar de você e tomar o controle da empresa. Mirella ficou em silêncio por um momento, tentando processar o que acabara de ouvir. Isso é monstruoso. Ele sabia que você estava viva e simplesmente deixou você aqui, sozinha, sem memória. Flávia balançou a cabeça, como se estivesse tentando afastar a dor da revelação. Eu não consigo entender. Por que ele faria isso? João segurou a mão dela, sua voz agora mais suave. Porque ele queria o que eu tinha, a empresa, a influência, tudo. E você era a única coisa que realmente importava para mim. Ele sabia disso. Flávia começou a chorar silenciosamente, e Mirella a abraçou-a, tentando consolá-la. João sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si, mas forçou-se a manter a calma. Ele sabia que precisava ser forte, por elas. Não vou deixar que ele continue impune, disse João com determinação. Mas antes de confrontá-lo novamente, precisamos garantir que vocês duas estejam seguras. Mirella olhou para ele, preocupada. Você acha que ele pode tentar alguma coisa contra nós? João hesitou antes de responder. Não posso descartar essa possibilidade. Tadeu sabe que estou perto de descobrir tudo, e ele não vai parar por conta própria. Eles passaram o resto da tarde discutindo os próximos passos. João decidiu que Flávia e Mirella deveriam ficar na mansão por alguns dias, onde ele poderia garantir a segurança delas. Mirella relutou no início, mas acabou concordando ao perceber que sua mãe poderia estar em risco. Naquela noite, Flávia e Mirella chegaram à mansão de João Pedro. Apesar do tamanho e do luxo do lugar, Flávia parecia desconfortável. Para ela, cada cômodo parecia carregar ecos de um passado que ela não conseguia acessar completamente. Ao passar pela sala principal e ver a pintura do campo de girassóis, ela parou, olhando fixamente para a tela. É a minha pintura, murmurou ela, quase para si mesma. João se aproximou, observando-a com atenção. Você lembra de algo? Flávia passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando limpar os pensamentos confusos. Não sei. Parece tão familiar, mas... Ao mesmo tempo, distante, João colocou a mão no ombro dela, tentando oferecer conforto. Vamos dar um passo de cada vez. O importante é que você está aqui agora. Flávia assentiu. Embora ainda parecesse perdida em pensamentos, Mirella se aproximou, guiando a mãe até o quarto que João havia preparado para elas. Antes de sair, porém, lançou um olhar significativo para João, como se dissesse: cuide dela. Enquanto a noite avançava, João permaneceu em seu escritório, revisando os documentos mais uma vez. Ele sabia que o confronto final com Tadeu estava se aproximando e que precisava estar preparado para o que viesse. Mas, acima de tudo, estava determinado a proteger Flávia e Mirella. Não importava o custo. A manhã na mansão começou com um silêncio estranho, como se o próprio ar estivesse esperando por algo. Flávia e Mirella tomaram o café da manhã no terraço, enquanto João Pedro permaneceu em seu escritório. Ele sabia que aquele dia seria decisivo, mas não queria pressionar Flávia, ainda abalada pelas revelações do dia anterior. Enquanto observava as duas do alto da escadaria que dava para o terraço, João não pôde deixar de sentir uma estranha conexão entre elas. Mirella cuidava da mãe com uma ternura que ele admirava profundamente e, ao mesmo tempo, ele percebia algo familiar na forma como Mirella falava, se movia e até mesmo em seu sorriso. Era como se ele estivesse vendo uma sombra de si mesmo nela. João sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos. Não podia se deixar levar por suposições, precisava de provas. Mais tarde, ele decidiu revisitar o dossiê do investigador.
Havia algo nos detalhes financeiros que ele sentia estar faltando. Enquanto analisava os documentos novamente, notou uma menção que antes não tinha chamado sua atenção. Uma transferência que coincidiu com o nascimento de Mirella. Como eu não percebi isso antes, murmurou para si mesmo, pegando o telefone para ligar para o investigador. Preciso que você faça mais uma busca, disse ele assim que o homem atendeu. Quero que encontre tudo o que puder sobre o nascimento de Mirella, onde ela nasceu, quem cuidou dela, tudo. O investigador, sempre eficiente, prometeu uma resposta rápida. João desligou e ficou andando de um lado para o outro no escritório. Havia algo naquela coincidência que não podia ignorar. Poucas horas depois, o telefone tocou novamente. João atendeu com pressa, a voz do investigador soando séria do outro lado da linha. Sr. Moreira, encontrei algo que acho que vai querer ouvir. Mirella nasceu em um hospital particular, o mesmo onde Flávia foi internada após o acidente. E há mais. Os registros indicam que ela foi registrada apenas com o sobrenome da mãe. Não há nenhuma menção ao pai. João sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua respiração ficou pesada enquanto processava a informação. Você está dizendo que Mirella pode ser minha filha? É uma possibilidade muito forte. Senhor, há muitas coincidências que apontam para isso. João desligou o telefone com a mão trêmula. Ele se sentou lentamente na cadeira, tentando processar o turbilhão de emoções que o atingia. Se Mirella fosse realmente sua filha, isso mudava tudo. Não apenas sua relação com Flávia, mas também seu papel na vida da jovem. Ao final da tarde, João reuniu coragem para conversar com Mirella. Ele a encontrou no jardim, onde ela estava arrumando algumas flores para a mesa do jantar. Quando ela o viu se aproximar, sorriu, mas logo percebeu a seriedade em sua expressão. Está tudo bem, Sr. Moreira? Perguntou ela, largando o que estava fazendo. Mirella, preciso conversar com você. E, por favor, me chame de João. Ele respirou fundo antes de continuar. É algo importante. Mirella franziu o senho, preocupada, mas assentiu. Claro, sobre o que é. João hesitou por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Eu descobri algo sobre você, algo que talvez mude muita coisa. Ela arregalou os olhos, claramente confusa. Sobre mim? Não estou entendendo. O investigador que contratei encontrou registros sobre o seu nascimento. Eles indicam que você nasceu no mesmo hospital onde sua mãe foi internada após o acidente. E não há registro de quem é seu pai. Mirella piscou algumas vezes, tentando processar o que ele estava dizendo. E o que isso significa? João se aproximou, colocando a mão no ombro dela. Mirella, existe uma chance de que você seja minha filha. As palavras pairaram no ar, deixando um silêncio pesado entre os dois. Mirella recuou um passo, levando a mão à boca. Isso não pode ser verdade. Eu sei que é muito para absorver, mas faz sentido. Tudo se encaixa. A época, o hospital. E, sinceramente, eu sempre senti algo em você, algo familiar. Mirella balançou a cabeça, ainda tentando assimilar a informação. Minha mãe nunca mencionou isso. Como ela poderia esconder algo assim? Talvez ela não soubesse, respondeu João, com sinceridade. Se ela estava grávida antes do acidente e perdeu a memória, é possível que não se lembrasse. Mirella permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão. João respeitou o espaço dela, esperando que ela processasse tudo no seu tempo. Mais tarde, João decidiu conversar também com Flávia. Ele sabia que não podia adiar isso. Encontrou-a no ateliê, onde ela estava novamente diante de uma tela. Dessa vez, a pintura retratava um campo, mas havia duas figuras ao fundo, uma mulher e uma criança de mãos dadas. Flávia, precisamos conversar, disse ele, interrompendo suavemente seu trabalho. Ela se virou, notando a seriedade em seu tom. O que houve? João respirou fundo. Mirella, existe a possibilidade de ela ser minha filha. Flávia ficou imóvel, o pincel escorregando de seus dedos. Sua filha? Mas como? Ele explicou tudo o que o investigador havia descoberto, incluindo os registros do hospital e a ausência do nome do pai nos documentos de Mirella. Flávia parecia chocada, mas ao mesmo tempo, algo em seu olhar indicava que isso fazia sentido. Eu não lembro de nada, mas, se for verdade, se isso muda tudo.
disse ela com a voz embargada. Sim, muda, respondeu João com firmeza. Mas não importa o que aconteceu, estamos juntos agora, e isso é o que importa. Enquanto Flávia absorvia a informação, João percebeu que a busca pela verdade estava finalmente chegando ao seu ponto mais crucial, e com isso, ele sentia que o confronto final com Tadeu era inevitável. O silêncio que pairou sobre a mansão após a revelação de João Pedro parecia mais denso do que nunca. Flávia ficou em seu quarto, absorta em pensamentos. Enquanto Mirella evitava qualquer interação direta com ele, a jovem parecia perdida. Caminhando pelos jardins da mansão com o olhar fixo no horizonte, João sabia que precisaria de paciência para reconstruir as pontes que essa verdade havia abalado, enquanto aguardava uma reação de ambas. João resolveu tomar uma atitude mais concreta. Ele voltou ao escritório e fez algo que adiava há dias. Ligou para seu advogado de confiança. Preciso de um teste de DNA, disse ele sem rodeios, assim que o advogado atendeu. É a única forma de confirmar o que descobri, o advogado, que já conhecia os contornos da situação, prometeu providenciar tudo rapidamente. João sabia que era um passo necessário, mas também temia o impacto do resultado, independentemente de qual fosse. Na manhã seguinte, Mirella finalmente se aproximou dele. Ela parecia mais tranquila, embora ainda estivesse cautelosa. Encontrou João na biblioteca, folheando um livro que claramente não estava lendo. Podemos conversar? Perguntou ela. Sua voz suave, mas firme, João fechou o livro e fez um gesto para que ela se sentasse ao seu lado. Claro, Mirella. Eu sei que isso tudo é muito. Ela respirou fundo antes de falar. Ainda estou tentando processar tudo. É estranho pensar que você pode ser meu pai. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas fazem sentido. Sempre senti que minha mãe escondia algo sobre o passado, mas nunca imaginei que fosse isso. João assentiu, respeitando o espaço dela. Não quero forçar nada, Mirella. Quero que você saiba que, independente do que o teste confirmar, eu me importo com você e com sua mãe. Não precisa ser tudo resolvido de uma vez. Mirella sorriu de leve, embora seus olhos ainda estivessem carregados de incerteza. Eu sei disso, e agradeço por estar tentando entender tudo isso. Poucos dias depois, o teste foi feito de forma discreta. João, Mirella e Flávia enviaram amostras para o laboratório durante o processo. Flávia parecia alheia, como se a ideia de Mirella ser filha de João ainda fosse algo distante para ela. Apesar disso, ela permitiu que tudo fosse feito sem resistência. Enquanto aguardavam os resultados, João tentou focar no que poderia fazer para ajudar Flávia a lembrar de mais fragmentos do passado. Ele começou a trazer objetos antigos da mansão, coisas que ela poderia ter visto ou usado antes do acidente. Entre eles, um álbum de fotos que estava guardado há décadas. Quando mostrou o álbum a Flávia, ela inicialmente folheou as páginas com um olhar vago, mas então parou em uma foto específica, um retrato dela e de João em um piquenique, cercados por girassóis. Por um momento, algo mudou em sua expressão. Eu conheço esse lugar, disse ela, tocando a foto com os dedos trêmulos. João, sentindo que algo importante estava acontecendo, encorajou-a. É um campo perto da nossa antiga casa. Costumávamos ir lá nos fins de semana. Você costumava pintar girassóis depois dessas visitas. Flávia fechou os olhos, respirando fundo. É como se eu pudesse sentir o cheiro das flores, o vento quente no rosto. João sorriu, sentindo que, mesmo que lentamente, ela estava começando a recuperar algo. É disso que se trata, Flávia. Lembrar não precisa ser doloroso. Pode ser bonito também. Ela abriu os olhos, lágrimas discretas escorrendo por suas bochechas. Obrigada por não desistir de mim, João. Dias depois, os resultados do teste de DNA chegaram. João segurou o envelope com cuidado, sentindo o peso da verdade que estava prestes a ser revelada. Ele chamou Mirella e Flávia para estarem presentes. Todos se sentaram na sala principal, onde a pintura de girassóis continuava sendo o centro das atenções. Com mãos trêmulas, João abriu o envelope e leu o resultado em silêncio. Ele fechou os olhos por um momento antes de falar. Mirella, você é minha filha. Mirella deixou escapar um suspiro.
cobrindo a boca com as mãos. Flávia olhou para ela, surpresa, mas havia também um toque de alívio em sua expressão. Isso explica tanta coisa, disse Mirella, sua voz embargada. João se levantou, aproximando-se dela com cuidado. Eu sei que isso é muito para aceitar, mas quero que saiba que, para mim, isso é uma bênção. Saber que você é minha filha, não há nada mais importante. Mirella olhou para ele, lágrimas nos olhos, mas também um pequeno sorriso no rosto. Eu ainda estou me acostumando com isso, mas acho que estou feliz em saber, Flávia, que até então permanecera em silêncio. Colocou a mão no ombro de Mirella. Eu também, por tanto tempo, senti que havia algo faltando. Agora faz sentido. João respirou fundo, sentindo um alívio que há muito não experimentava. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu que estava construindo algo que havia perdido. Naquela noite, enquanto Mirella dormia, Flávia e João conversaram sozinhos na sala. Ela parecia mais tranquila, embora ainda carregasse o cansaço de anos de sofrimento. Sabe, João, ainda não me lembro de tudo, mas sinto que estou voltando para casa, disse ela, olhando para a pintura. João segurou sua mão, com um sorriso que transmitia tanto esperança quanto gratidão. É tudo o que eu queria. Flávia, que você se sentisse em casa, e naquele momento, ele sabia que, apesar de todas as dificuldades, estavam no caminho certo para restaurar o que havia sido quebrado. O clima na mansão mudou depois da confirmação de que Mirella era filha de João Pedro. Apesar do choque inicial, a jovem começou a se abrir mais, encontrando em João um pai que ela nunca soube que tinha. Flávia, por sua vez, parecia estar reconstruindo aos poucos suas conexões com o passado. Porém, João sabia que ainda havia um obstáculo significativo à frente. Tadeu. Naquela manhã, enquanto tomava café no terraço, João recebeu uma ligação do investigador particular. Senhor Moreira, temos uma situação urgente, disse o homem em tom grave. Parece que Tadeu descobriu que está sendo investigado. Ele começou a movimentar suas contas no exterior e comprou uma passagem para o porto. João apertou o telefone com força. Ele está tentando fugir. Tudo indica que sim, mas já alertei as autoridades. Se ele tentar sair do país, será interceptado. João agradeceu e desligou, o coração batendo forte. Ele sabia que precisava agir rápido. Era crucial que Tadeu fosse confrontado antes de desaparecer e que enfrentasse as consequências de suas ações. Horas depois, João decidiu confrontar Tadeu pessoalmente. Ele sabia que a situação seria explosiva, mas também que precisava encerrar esse capítulo de traição de uma vez por todas. Ligou para o irmão e, para sua surpresa, ele atendeu. João, que bom ouvir você. Achei que estivesse ocupado demais para lembrar de mim, disse Tadeu, com seu tom usualmente sarcástico. Precisamos conversar, Tadeu, e é melhor que seja agora, respondeu João, direto. Houve uma pausa do outro lado da linha, antes que Tadeu falasse novamente. Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? Não me faça perder tempo. Nos encontramos na casa da nossa família em Cascais 1 hora, disse João, desligando antes que o irmão pudesse responder. A casa da família Moreira em Cascais era uma construção antiga, cheia de histórias e memórias. João chegou primeiro, esperando na sala principal, onde retratos antigos dos 2 irmãos e de seus pais decoravam as paredes. Quando Tadeu chegou, havia algo diferente em sua postura. Ele parecia tenso, mas ainda tentava manter sua habitual fachada de confiança. Então, o que é tão urgente que precisávamos resolver aqui? Perguntou Tadeu, cruzando os braços. João não perdeu tempo. Jogou sobre a mesa uma pasta cheia de documentos, registros bancários, relatórios do hospital e evidências do envolvimento de Tadeu no desaparecimento de Flávia. Você me deve uma explicação, disse João, com um tom frio. Tadeu olhou para os papéis e soltou uma risada nervosa. Explicação. Isso tudo é uma piada, não é? Você acha que pode vir aqui e me acusar de algo com base em... O quê? Não finja que não sabe do que estou falando, interrompeu João. Levantando-se. Você forjou o desaparecimento de Flávia? Deixou-a em um hospital sem memória? Tudo para tomar o controle da empresa? Tadeu deu alguns passos para trás, mas manteve o sorriso cínico. E o que você vai fazer, João? Me entregar à polícia? Sem provas conclusivas. Boa sorte com isso. João avançou,
sua voz cheia de raiva. Você destruiu a vida dela. Fez ela acreditar que estava sozinha no mundo, enquanto se aproveitava de tudo que construímos juntos. E pior, tentou apagar qualquer chance de felicidade que eu poderia ter. Por um momento, Tadeu perdeu o controle. Você sempre teve tudo. João sempre foi o favorito, o herói, o dono do império. E eu era só o irmão mais novo, vivendo à sua sombra. Eu fiz o que era necessário para sair dessa sombra. João balançou a cabeça incrédulo. Isso não é justificativa. Você destruiu vidas por pura ganância e inveja. Não se faça de santo. João, você nunca percebeu que seu precioso império só existe porque eu também fiz sacrifícios. Você não sabe o que é ser ignorado, ser insignificante. João ficou em silêncio por um momento, deixando as palavras de Tadeu ecoarem pela sala. Ele sentia uma mistura de raiva e tristeza. Apesar de tudo, Tadeu ainda era seu irmão, mas agora era claro que o laço entre eles estava irremediavelmente quebrado. As autoridades já sabem de tudo, Tadeu. Você não vai escapar. Os olhos de Tadeu se estreitaram. Você acha que pode me vencer? Eu sempre estive um passo à sua frente, João, e dessa vez não será diferente. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o som de sirene se aproximando cortou o silêncio. Tadeu olhou pela janela e a cor sumiu de seu rosto. João o encarou, a expressão dura. É o fim, Tadeu. Tadeu tentou correr para a porta dos fundos, mas já era tarde demais. Agentes da polícia entraram na casa, impedindo sua fuga. Ele foi algemado enquanto gritava insultos para João, sua máscara de controle completamente destruída. De volta à mansão, João contou o ocorrido para Flávia e Mirella. Ambas ficaram em silêncio por um longo tempo. Absorvendo o que aquilo significava, Mirella foi a primeira a falar. Ele terá o que merece, e nós finalmente podemos seguir em frente. Flávia olhou para João, seus olhos cheios de lágrimas. Obrigada por nunca desistir, João, por trazer a verdade à tona. João segurou a mão dela, sentindo que, apesar da dor, estavam mais próximos de uma nova fase. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que o passado estava finalmente sendo deixado para trás. O silêncio na mansão naquela noite era diferente. Não havia tensão, apenas um cansaço emocional que parecia ter se espalhado por todos os cantos. João Pedro sentava-se em sua poltrona favorita, com um copo de vinho na mão. A prisão de Tadeu havia trazido algum alívio, mas também deixara uma sensação amarga. Ele não conseguia esquecer as palavras de seu irmão, que agora ecoavam em sua mente como uma sombra persistente. Mirella e Flávia estavam no quarto, conversando baixinho. Desde que chegaram à mansão, o vínculo entre as duas parecia ter se fortalecido. Flávia, ainda lidando com as lacunas em sua memória, parecia encontrar um novo conforto ao lado da filha. Para Mirella, cada dia era uma oportunidade de redescobrir a mãe e se reconectar com as partes de sua própria história que sempre haviam estado ausentes. Naquela noite, João decidiu que era hora de encarar a única pessoa que ainda poderia preencher as últimas lacunas da verdade. Flávia. Ele subiu até o quarto dela e bateu suavemente na porta. Quando entrou, Flávia estava sentada à beira da cama, olhando para uma antiga fotografia que João havia encontrado no álbum. Está tudo bem? Perguntou ele, sua voz suave. Flávia ergueu os olhos e sorriu, embora houvesse uma tristeza subjacente. Apenas tentando lembrar, mas é como se as memórias estivessem em pedaços, espalhadas por um lugar que eu não consigo alcançar. João se aproximou, sentando-se na cadeira próxima à cama. Talvez eu possa ajudar. Podemos falar sobre o que aconteceu. Às vezes, dizer as coisas em voz alta ajuda a organizá-las. Ah, Flávia suspirou, como se hesitasse em reviver o passado. Mas então, começou a falar, sua voz baixa e entrecortada. Eu lembro de estar naquela casa. A nossa casa. Tadeu apareceu. Ele parecia nervoso, inquieto. Disse que precisava falar comigo, que era urgente. Eu confiei nele. Ela parou, as mãos tremendo enquanto segurava a fotografia. João esperou pacientemente, sabendo que não podia apressá-la. Ele queria que eu saísse com ele para resolver algo. Não lembro exatamente o que era, mas no carro ele começou a me acusar, a dizer que eu estava atrapalhando sua relação com você, que eu era um problema. João fechou os punhos, contendo a raiva que crescia dentro dele.
E então, Flávia olhou para ele, seus olhos marejados. Nós discutimos. Eu pedi para ele parar o carro, mas ele não parou. Ele disse que queria resolver as coisas de uma vez por todas. Foi aí que aconteceu o acidente. Ela parou novamente, as lágrimas agora escorrendo livremente. Não sei se ele bateu o carro de propósito ou se perdeu o controle. Só lembro de acordar no hospital, sem saber quem eu era, sem saber por que ninguém vinha me procurar. João sentiu um aperto no peito. O que Tadeu havia feito era pior do que ele imaginava. Não apenas havia afastado Flávia dele, mas também a deixara perdida e sozinha, completamente à mercê do destino. Flávia, sinto muito que você tenha passado por isso. Não consigo imaginar o quanto sofreu, disse ele, segurando a mão dela. Ela olhou para ele, sua expressão suavizando um pouco. Eu não quero que você carregue essa culpa, João. Eu não lembrava de quem eu era. Mas eu sobrevivi, e agora estou aqui. João sorriu levemente, mas ainda sentia o peso de tudo o que havia sido perdido. E agora vamos reconstruir, juntos. No dia seguinte, João decidiu que era hora de encerrar o capítulo do passado, de uma vez por todas. Com Flávia e Mirella ao seu lado, ele foi ao tribunal para acompanhar a audiência de Tadeu. Mesmo algemado, seu irmão mantinha a postura altiva, como se ainda acreditasse que poderia sair impune. Quando Tadeu viu João, lançou-lhe um olhar de desprezo. Então é isso. Você veio para me ver cair. João respondeu com um olhar frio, sua voz firme e controlada. Eu vim para garantir que você enfrente as consequências do que fez. Não só comigo, mas com Flávia e Mirella também. Tadeu riu, mas havia um toque de nervosismo em sua voz. Você sempre foi tão moralista, João, mas vamos ver quanto tempo isso dura. A audiência foi curta, as evidências apresentadas pela investigação de João e o testemunho de Flávia foram suficientes para selar o destino de Tadeu. O juiz decretou sua prisão por fraude, sequestro e tentativa de homicídio. Quando a sentença foi lida, Tadeu finalmente perdeu a compostura, gritando insultos enquanto era escoltado para fora do tribunal. De volta à mansão, João sentiu uma sensação de alívio misturada com tristeza. Apesar de tudo, Tadeu era seu irmão, e vê-lo acabar daquele jeito não era algo que ele comemorava. Mas, acima de tudo, sabia que justiça havia sido feita. Flávia e Mirella o aguardavam na sala principal, onde a pintura dos girassóis continuava como um símbolo do que havia sido perdido e recuperado. João se aproximou das duas, sentindo um calor que há muito não experimentava. Está feito, disse ele sentando-se ao lado delas. Mirella segurou sua mão, sua expressão serena. Agora podemos seguir em frente. Flávia sorriu para ele, sua voz suave, mas cheia de determinação. Obrigada por nunca desistir de mim, João. Você me trouxe de volta para casa. Ele olhou para as duas, sentindo uma paz que há muito não sentia. Pela primeira vez, não estava apenas lidando com o passado, estava construindo um futuro. O sol brilhava intensamente sobre os jardins da mansão, iluminando as flores recém-plantadas por Mirella e enchendo o ar com o perfume suave de lavanda e jasmim. A casa, que antes parecia carregada de tristeza e solidão, agora vibrava com uma energia nova, quase palpável. João Pedro sentia essa mudança a cada passo que dava pela propriedade. Pela primeira vez em anos, havia vida em cada canto. Mirella e Flávia estavam no terraço, compartilhando uma conversa leve enquanto tomavam café. Mirella falava sobre as flores e como planejava expandir o pequeno jardim que criaram juntas. Flávia, por sua vez, ria de suas ideias ambiciosas, mas incentivava a filha. Era um contraste completo com o que João encontrara semanas atrás. Duas mulheres vivendo separadas do mundo, isoladas por circunstâncias que não podiam controlar. João as observava de longe, o coração aquecido. Ele sabia que o caminho até ali tinha sido longo e doloroso, mas o resultado era melhor do que poderia ter imaginado. Aproximou-se com um sorriso discreto, chamando a atenção das duas. Está cada vez mais difícil conseguir um lugar nesse terraço. Parece que vocês duas dominaram tudo por aqui, brincou ele, enquanto puxava uma cadeira para se juntar a elas. Mirella riu, apontando para o jardim. Não se preocupe, pai. Ainda tem bastante espaço para você. A palavra pai ainda soava como música para os ouvidos de João.
Ele não conseguia evitar o sorriso que surgia sempre que Mirella a usava. Desde que eu não precise cuidar das flores, fico bem com isso, Flávia, que observava a interação com um olhar sereno. Aproveitou o momento para agradecer. João, não sei se já disse isso o suficiente, mas obrigada por tudo, por nunca desistir de mim, de nós. Ele segurou a mão dela, o olhar firme e cheio de emoção. Eu nunca poderia desistir de vocês. Vocês são minha família. Os dias seguintes foram preenchidos com pequenos momentos que reforçavam os laços recém-reconstruídos. João começou a ensinar Mirella sobre os negócios da família, algo que ela aceitou com entusiasmo. Ele percebeu que a filha tinha um talento natural para a gestão, uma habilidade que parecia correr no sangue. Eu acho que encontrei minha sucessora, comentou João, enquanto mostrava a ela algumas planilhas no escritório. Mirella sorriu, embora ainda parecesse modesta. Não exagere, pai. Estou apenas começando. E já está impressionando, respondeu ele, com orgulho evidente na voz. Flávia, por sua vez, encontrou um novo propósito em suas pinturas. Com a ajuda de João, ela organizou uma pequena exposição em um dos salões da mansão. Amigos e contatos de João foram convidados, e todos ficaram impressionados com o talento dela. Você nunca perdeu isso, Flávia. Seu dom, sua arte. Está tudo aqui, tão vivo quanto antes, disse João, enquanto observava os convidados admirarem as obras. Flávia, visivelmente emocionada, apertou o braço dele. Eu devo isso a você, por me dar uma chance de recomeçar. Com o passar do tempo, a mansão se transformou em um lar no sentido mais verdadeiro. As refeições compartilhadas, as conversas no jardim e até mesmo os momentos de silêncio juntos traziam uma sensação de pertencimento que João nunca havia experimentado antes. Ele sentia que, finalmente, estava onde deveria estar. Mas não era apenas ele. Mirella também parecia florescer. Sua relação com Flávia se aprofundava a cada dia. Enquanto o vínculo com João se fortalecia, ela encontrou um equilíbrio entre a simplicidade com que havia sido criada e o novo mundo ao qual agora pertencia. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo campo de girassóis próximo à mansão, uma plantação que João havia mandado criar especialmente para Flávia. Mirella falou algo que o pegou de surpresa. Eu sei que tivemos um começo complicado, mas acho que não poderia ter pedido um pai melhor. João parou, olhando para ela com os olhos marejados. E eu não poderia ter imaginado uma filha tão incrível. Eles continuaram a caminhar lado a lado, enquanto Flávia pintava o campo ao longe. Era uma cena que João nunca teria sonhado semanas atrás, mas que agora parecia ser o destino que sempre esperava por eles. Com Tadeu fora de cena e as feridas do passado começando a cicatrizar, João Pedro decidiu que era hora de dar um passo além. Reuniu Flávia e Mirella no salão principal uma noite, onde as luzes brilhavam suavemente e a pintura de girassóis continuava como um lembrete de tudo o que haviam superado. Quero dizer algo importante para vocês duas, começou ele, tomando um gole de vinho antes de continuar. Durante anos minha vida foi vazia, mesmo cercado por luxo e sucesso. Eu achava que isso era o suficiente, mas estava errado. O que realmente importa é isso. Vocês, nossa família. Flávia sorriu, enquanto Mirella o olhava com admiração. E é isso que quero para o futuro. Não apenas reconstruir o que foi perdido, mas criar algo novo. Algo que possamos chamar verdadeiramente de nosso. As duas o abraçaram. E pela primeira vez em décadas, João sentiu que o peso de suas perdas havia sido substituído por algo muito maior. Esperança. Enquanto a noite avançava, João olhou pela janela da sala, observando o luar refletindo nos girassóis do lado de fora. A jornada que o trouxe até aquele momento havia sido longa e dolorosa. Mas o destino final fazia tudo valer a pena. Ele sabia que o futuro ainda traria desafios, mas com Flávia e Mirella ao seu lado, estava pronto para enfrentá-los. Naquele momento, João Pedro Moreira não era mais apenas um magnata solitário preso ao passado. Ele era um homem redescobrindo o que realmente importava. O amor, a família e o poder do recomeço. As semanas que se seguiram à prisão de Tadeu trouxeram um senso de estabilidade à mansão. A rotina de João Pedro, Flávia e Mirella foi moldada por uma convivência harmônica,
onde cada pequeno momento parecia fortalecer os laços que haviam sido redescobertos. A propriedade, antes marcada pelo silêncio, agora era um lugar vibrante, cheio de risadas e conversas que ecoavam pelos corredores. Certa manhã, João e Mirella estavam no escritório, revisando documentos sobre a expansão da empresa. João insistira para que Mirella começasse a participar mais ativamente dos negócios. Acreditando que ela tinha o talento necessário para se tornar uma líder, apesar de hesitante no início, a jovem começou a se destacar. "Você tem um ótimo instinto para negócios, Mirella", elogiou João, enquanto apontava para um relatório. "Essas ideias para a expansão rural são brilhantes." Mirella sorriu. "Um pouco tímida. Acho que puxei a você, pai." João não pôde evitar sorrir ao ouvir a palavra pai novamente. Cada vez que Mirella a dizia, ele sentia uma onda de felicidade. "Tenho certeza disso." Flávia entrou no escritório naquele momento, trazendo 2 xícaras de café. Ela estava mais relaxada nos últimos dias. E seu semblante, antes marcado pela confusão e tristeza, agora irradiava tranquilidade. Ela entregou as xícaras a João e Mirella, sentando-se ao lado deles. "Vocês estão se tornando uma dupla imbatível, pelo que vejo", comentou ela, observando os papéis espalhados pela mesa. Mirella riu. "Ele é um professor exigente, mas acho que estou aprendendo." João olhou para as duas, sentindo-se completo. Pela primeira vez em muito tempo, não havia vazio, apenas a satisfação de estar ao lado das pessoas que amava. Naquela tarde, os 3 decidiram sair para o campo de girassóis que João havia mandado plantar. Era um lugar especial para todos eles, mas especialmente para Flávia, que parecia recuperar parte de si mesma toda vez que estava lá. Enquanto caminhavam pelo campo, Mirella correu na frente, girando entre as flores, o sorriso iluminando seu rosto. Flávia e João a observavam de longe, e ela se virou para eles, chamando-os com entusiasmo. "Venham, é tão bonito aqui." João estendeu a mão para Flávia, que a aceitou com um sorriso. Juntos, eles caminharam até onde Mirella estava, o vento balançando os girassóis ao redor. Era uma cena que parecia saída de um sonho, mas era real. E João sabia que tinha lutado muito para chegar ali. "Parece um pedaço do paraíso", disse Flávia. Olhando ao redor, João assentiu. "É, e nunca imaginei que pudesse ser tão simples." Mirella se aproximou, segurando as mãos de ambos. "Não importa o que aconteceu antes. O que importa é que estamos aqui agora, juntos." As palavras dela ecoaram no coração de João e Flávia. Era uma verdade simples, mas poderosa. Eles haviam superado tantos obstáculos, mas no final, estavam onde deveriam estar. À noite, enquanto Flávia pintava no ateliê, João e Mirella conversavam na sala principal. Ele queria saber como a filha estava lidando com todas as mudanças. "E então, como está se sentindo?" perguntou ele. Entregando uma taça de vinho para Mirella, ela suspirou, olhando para o líquido vermelho antes de responder. "Ainda parece surreal, sabe? Cresci achando que nossa vida era apenas eu e minha mãe. E agora tudo isso, uma família, negócios, esse lugar, é um mundo completamente diferente. E você sente falta da vida de antes?" perguntou João, cauteloso. Mirella balançou a cabeça, sorrindo. "Não, sinto que aqui é o meu lugar. Mas, às vezes, penso na simplicidade de como vivíamos. Não trocaria o que tenho agora. Mas essas memórias fazem parte de quem eu sou." João sorriu, satisfeito com a maturidade da resposta. Ele sabia que Mirella tinha uma alma forte, e isso o enchia de orgulho. Mais tarde, Flávia se juntou a eles na sala, trazendo um novo quadro que havia terminado. Era uma pintura do campo de girassóis, mas desta vez havia 3 figuras ao fundo. Ela, João e Mirella, caminhando de mãos dadas. Mirella ficou maravilhada ao ver o quadro, enquanto João sentiu um aperto no peito. Era mais do que uma obra de arte, era um símbolo do que eles haviam se tornado. "Está perfeito, mãe", disse Mirella, abraçando Flávia. João olhou para as duas, sentindo uma gratidão profunda. "É mais do que perfeito, é a nossa história." Eles decidiram pendurar o quadro na sala principal, ao lado da pintura original que Flávia havia feito décadas atrás. As 2 obras agora estavam lado a lado, simbolizando o passado e o presente,
um ciclo que finalmente havia se fechado. Enquanto a noite avançava, João caminhou sozinho pelo jardim. Ele parou perto de uma fonte iluminada pela luz suave da lua e respirou fundo. Pela primeira vez, sentia-se em paz. As feridas do passado não desapareceram completamente, mas agora eram apenas marcas de uma história que o levou a este momento. Quando voltou para dentro, encontrou Flávia e Mirella conversando animadamente na sala. Ele as observou por um instante, sorrindo para si mesmo. Aquela era sua família, seu lar, e ele estava determinado a protegê-los e amá-los pelo resto de seus dias. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças significativas para João Pedro, Flávia e Mirella. A mansão, antes marcada pelo silêncio e pelas sombras do passado, agora era um lar cheio de vida. Os dias eram preenchidos com trabalho, risadas e pequenos momentos de alegria que pareciam trazer ainda mais significado à reconstrução de suas vidas. João Pedro havia decidido reduzir sua carga de trabalho na empresa, confiando cada vez mais em Mirella para liderar novas iniciativas. Ela havia se mostrado uma estrategista brilhante e, com o apoio de João, estava criando um novo braço da empresa focado em práticas sustentáveis. Era um projeto que não só mostrava sua visão inovadora, mas também sua capacidade de pensar além dos lucros. Você está liderando isso como uma verdadeira profissional, Mirella, disse João, enquanto revisavam juntos um plano de expansão. Tenho certeza de que sua mãe ficaria tão orgulhosa quanto eu. Mirella sorriu, seus olhos brilhando com determinação. Estou apenas seguindo o que aprendi com você e, bem, acho que aprendi a ser persistente com a mamãe também. João riu, sentindo um orgulho imenso. Persistência é uma qualidade que você definitivamente herdou dela. Enquanto isso, Flávia continuava a explorar seu talento artístico. Depois do sucesso de sua primeira exposição na mansão, ela começou a receber convites para exibir suas obras em galerias de arte na cidade. Relutante no início, ela acabou aceitando, incentivada por Mirella e João. Suas pinturas não são apenas belas, Flávia. Elas contam uma história, disse João, enquanto a acompanhava para montar sua exposição mais recente. Flávia olhou para ele com gratidão, mas também com um toque de insegurança. Ainda me sinto como se estivesse redescobrindo quem sou. Cada pintura é uma parte dessa jornada. João segurou sua mão com firmeza. E cada passo que você dá é uma vitória, Flávia. Você é muito mais forte do que pensa. A exposição foi um sucesso estrondoso, com críticos elogiando não apenas a técnica de Flávia, mas também a profundidade emocional de suas obras. Para ela, foi mais do que uma conquista artística. Foi um marco em sua jornada de recuperação. Um dia, enquanto caminhavam juntos pelo campo de girassóis, João parou repentinamente e olhou para Flávia e Mirella, que andavam um pouco à frente. Ele chamou-as com um sorriso. Esperem. Tenho algo para mostrar. Curiosas. As duas se aproximaram enquanto João tirava um pequeno envelope do bolso. Ele entregou a Mirella, que o abriu com cuidado. Dentro havia um conjunto de papéis. São os documentos da mansão, disse ela, franzindo a testa. O que isso significa? João sorriu. Significa que ela agora pertence a vocês duas. Mirella arregalou os olhos, enquanto Flávia o encarava, atônita. João, não podemos aceitar isso, protestou Flávia. Claro que podem, respondeu ele firme. Essa casa é mais do que um prédio ou um pedaço de terra. É o lugar onde nossa família encontrou o caminho de volta. Quero que seja de vocês. Mirella abraçou o pai, sem conter as lágrimas. Obrigada, pai. Isso significa muito, Flávia. Ainda surpresa, segurou a mão de João. Você sempre dá mais do que recebe, João. Não sei como agradecer. João apenas sorriu. Vocês duas já me deram mais do que eu poderia pedir. Naquela noite, a família decidiu comemorar com um jantar especial na mansão. Os empregados, que haviam se tornado quase parte da família, participaram, tornando o momento ainda mais especial. Enquanto as risadas ecoavam pelo grande salão, João sentiu que o ciclo finalmente havia se fechado. Não havia mais sombras, apenas luz e esperança. Depois do jantar, Flávia e Mirella foram até o terraço para admirar a lua, enquanto João permaneceu na sala, observando a pintura dos girassóis. Ele se aproximou dela, tocando levemente a moldura, como se estivesse agradecendo por tudo o que ela representava. Pouco depois, Flávia voltou,
e encontrou João ainda parado diante da pintura. Ela se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Em que está pensando? Ele virou-se para ela, sorrindo. Em como tudo mudou. Durante anos, achei que estava preso ao passado, mas, na verdade, só estava esperando por vocês. Flávia sorriu, seus olhos brilhando com emoção. E agora estamos aqui. João segurou sua mão, puxando-a para mais perto. E vamos construir o futuro juntos. Na manhã seguinte, João acordou mais cedo do que de costume. Enquanto o sol começava a iluminar a mansão, ele caminhou até o jardim, onde os primeiros raios de luz tocavam os girassóis. Ficou ali por alguns minutos, contemplando o que havia conquistado, não em termos de riqueza ou poder, mas em amor, família e propósito. Mirella apareceu pouco depois, carregando uma caneca de café. Ela se juntou ao pai, observando o campo em silêncio. "O que vem agora?" perguntou ela, com um sorriso curioso. João a olhou, com um brilho de confiança nos olhos. "O que vier, estamos prontos." E, naquele momento, com a luz do sol envolvendo os dois, João soube que finalmente havia encontrado o que sempre buscou: paz, redenção e a promessa de um futuro inquebrável.